Paz, meus irmãos, antes que alguém me julgue precipitadamente, porque alguns falam que eu sou pago pelo sistema, outros que eu sou discípulo do Rubens, mas quem acompanha meu trabalho sabe que eu não sou nenhuma coisa nem outra. Mas mediante o meu conhecimento, seja pela leitura da palavra, pela revelação do Senhor de outra forma, ou mesmo usando alguns irmãos da internet ou pessoalmente para me ajudar a entender a palavra, mediante a minha consciência, eu tenho servido ao Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Porque eu não me levanto, não é contra o Silas, contra o Valdemiro, contra o Macedo, de forma nenhuma. Eu me levanto contra as heresias nocivas, as aberrações que eles têm pregado, ensinado as pessoas, distorcendo o Evangelho. Não posso ser conivente com isso. Então, se eles me pagam, estão pagando a alguém que não está trabalhando para ele. E também não tenho nada contra o nosso irmão Rubens. Eu acho que poucas pessoas que acompanham o trabalho dele distribuiu tantos DVDs como eu. Eu não ficava só na frente do computador, eu gravei várias cópias, muitas e muitas cópias, evangelizava e distribuía. Mas, amado, eu não posso ser conivente, eu não posso usar 2 pesos e 2 medidas. Assim eu estaria fazendo acepção de pessoas. Então, meu irmão, não coma tudo, examine tudo e retenha só o bem. Você pode até mastigar, mas se não servir, amado, se não for algo sadio, cuspa fora, para não ser participante dessas aberrações que muitos estão pregando por aí. Mediante esses ensinamentos absurdos, ouvi algumas pessoas dizendo que todo pastor é ladrão. Mas, irmão, você pensou já, se tiver um no meio, apenas um que não seja, você está julgando o servo inocente. Você está acusando, falando sobre uma coisa que você não sabe. Você conhece todos os pastores? Um certo moço falou que todo pastor é formado dentro da marcenaria. E se tiver um que não foi formado lá dentro, como tem alguns que eu conheço, cresceram na fé junto comigo, não sabe nada do que nós sabemos sobre maçonaria? E agora? Então devemos tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento. Não impor regras à salvação, porque a salvação não está condicionada a um lugar. O Pai não procura quem está dentro de casa ou no campo, vai procurar os que o adorem em espírito e em verdade. Estava vendo um vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, parte dele. Olha, fiz cortes porque não dá para pôr 3 horas aqui. Eu quero fazer um vídeo dinâmico, mas você pode procurar na internet e você vai ver o contexto desse vídeo inteiro. Então peguei algumas partes, mas você pode ver ele na íntegra, para não dizer que eu estou sendo tendencioso. Não estou aqui para acusar ninguém. Onde o nosso irmão Rubens, ele fala, né? E nisso eu vejo assim. O Espírito Santo é um safado, cara. Assim, ele era, sabe pra quê? Eu vejo assim que tem muitas famílias andando para ir lá Isso sofrer, é um safado, esse socorrer. Eu não respeito, como eu não respeito esse Deus da CCB, eu não respeito esse Espírito Santo da CCB também. Pra mim isso é um safado. Não é onisciente, não é onipresente, não serve pra nada. É um lixo. Esse Espírito Santo da CCB é um lixo. Se não fosse, ele diria para esses caras que são os enviados deles, para ir lá atender quem precisa. Mas ele não faz porque ele é um incompetente. Eu o desrespeito. E não temos ser fulminado por esse indivíduo que não fulmina ninguém, porque ele não existe. É igual Baal. Isso é igual Baal. É verdade. Pode gritar que talvez ele esteja dormindo, porque esse não acorda. Esse Espírito Santo da CCB. Você que está na CCB, saiba, tá aqui, ó, o Rubens. Se é para fulminar você por esse Espírito Santo, que esse Espírito Santo deles me fulmine agora. Manda me fulminar agora. Se é que tem Espírito Santo algum aí, eu blasfemo contra o Espírito Santo de vocês, para esse Espírito Santo fajuta que está aí. Isso não é Deus, isso não é Espírito Santo, isso é a mentira, é uma safadeza. Eu não respeito esse Espírito Santo. Que esse Espírito Santo da CCB me fulmine, se ele for homem ou se for Deus. Eu não respeito isso não, cara. Eu vou respeitar esse lixo, cara. Olha aí, eu disse lá há horas e horas atrás, quando estava viajando, vindo para cá no carro, que eu não respeito esse Deus, esse Espírito Santo daqui, e nem de nenhum lugar do protestantismo. Eu não os tenho como santo coisa nenhuma. Eu não os tenho como verdadeiro. Eu não os respeito. Eu os chamo de Deus vagabundo.
Mas, e eu falei, se esse Deus vagabundo existe, porque... Isso que vocês viram. Espírito lixo, puto. Gente, eu aceitei ao Salvador numa congregação e passei entre nela e outras. Não foi só uma, porque eu mudei muito de cidade nesse período por causa do trabalho. 11 anos. Ninguém pregou o evangelho para mim quando eu entrei pela porta, porque eles ignoram que fala aquele que entra pela porta, né? Salvar-se entrará, salvar-se-á e sairá. Ou seja, a sincronia é entra-se salva, mas eles ignoram, né? Diz que tem que sair para se salvar, mas não é assim que a palavra nos mostra. Então, quando eu aceitei ao Senhor Jesus, a Yehoshua e Yeshua, que é o último registro da arqueologia que foi achado agora, eu aceitei a Ele, aquele que morreu na cruz. Não foi a Mitra. E foi nessas denominações que eu aprendi a perdoar, a amar o meu próximo, a me separar do pecado. Foi nesses lugares que eu aprendi. Então, se nós soubermos examinar tudo e reter o bem, nós vamos ser abençoados onde quer que nós estejamos. E nesses mesmos lugares eu vi muitas vezes a manifestação de Deus, na minha vida mesmo. E eu não recebi, não foi o espírito de Baal, que é um Deus morto. O espírito de Baal não crê em cura. O espírito de Baal não crê em profecia nem revelação. Isso é o evangelho de Baal. Então não foi o espírito de Mitra que se manifestou, porque quem convence o homem do pecado não é o espírito de Baal. Não é o espírito fajuta. Quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Então, se eu larguei todo o pecado, como conheço várias pessoas, estão crescendo na fé, assim como eu estou crescendo na fé. Cresci lá dentro, estou crescendo aqui fora. Então, meu irmão, é esse espírito que convence o homem do pecado. Tem um tio que teve uma transformação, já conseguiu ganhar muitas almas para o reino dos céus. Mas será que foi o espírito de Baal que fez essa transformação na vida dele? Esse espírito que esse moço diz blasfemar, ele é até contraditório. Ele diz: eu não estou aqui blasfemando, eu não estou aqui caçoando. Não pode blasfemar contra o Espírito Santo daqui? O Espírito Santo daqui eu blasfemo. Como você está vendo, eu blasfemo e depois eu não estou aqui para blasfemar. Olha, você tem que decidir, você está blasfemando ou não está? Mas, irmão, mas é o espírito do protestantismo. E foi de lá que eu vi, meu irmão. E eu vi a manifestação do poder de Deus. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Não é 4 paredes que vai impedir os verdadeiros adoradores de receber o Espírito de Deus. Não é isso que vai impedir. Então o Espírito Santo, Senhor Rubens, se o senhor está blasfemando, não é o espírito de Baal, porque Baal não profetiza. Porque Baal não responde como você mesmo cita. Baal não crê em cura, porque ele não pode curar. Baal não crê em profecia, porque não recebe nada de Deus. Não recebe os dons de Deus. Mas a alegação é porque existem heresias. Meus irmãos, se o Espírito fosse onisciente, esse vagabundo, esse puto, esse, como vocês viram aí, ele faria isso. Mas espera aí, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Coríntios ensinando como eles se comportarem em suas reuniões. Então era esse Espírito Santo que ele chama de vagabundo, porque o apóstolo Paulo tinha que ensinar eles como profetizar. O apóstolo Paulo tinha que ensinar eles como falar em línguas da forma que falar para a edificação da igreja. Mas que Espírito Santo era esse o que Paulo anunciava? Que não podia direcionar os seus dons e ensinar os seus próprios. Por que acontecia heresias dentro de Coríntio? O apóstolo Paulo chegou a um ponto de dizer que vós sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. E é isso que alguns de vós têm sido. E essa igreja de Coríntio era munida com todos os dons. Meus irmãos, esses erros que acontecem, essas heresias que acontecem, é fruto da carnalidade. É fruto da incoerência humana. Paulo, ele não ensinou ninguém, olha, eu sou de Apolo,
eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas era essa discussão que existia na igreja de Corinto. Mas que Espírito Santo é esse que eles recebem, que dá esses dons para ele, que nem ensina, nem os ensina a seguir verdadeiramente a Cristo, já que foi isso que tinha sido ensinado? Cristo é ungido, tá, irmão? Não tem nada a ver com mitra. Que Espírito Santo é esse? Então o Espírito Santo que Paulo anunciava não era o do Salvador. Era esse, ele usa esses atributos. Não pode blasfemar contra o Espírito Santo daqui? O Espírito Santo daqui eu blasfemo. E xingo de qualquer nome. Eu xingo mesmo, xinga. Claro que xinga, porque o coração fala daquilo que é abundância. Desculpa, a boca fala daquilo que é abundância em seu coração. Então, eu não vejo nenhum apóstolo chegar em frente a um templo. Paulo, por exemplo, ele não chegou em frente ao templo da Diana e começou a xingar. Ele foi pregar o evangelho porque era isso que estava no coração dele. Se isso tivesse em seu coração, você pregaria o evangelho e não faria tal coisa. Mas não me fulminou. Esse é um Deus vagabundo porque não me fulminou. Eu blasfemo mesmo. Falou que não blasfema, mas depois fala que blasfema, né? Mas espera aí. Os fariseus blasfemaram na frente do Salvador. Será que o Espírito do Salvador que eles blasfemaram ali, será que também era um vagabundo? Será que era o espírito de Baal? Será que era isso mesmo? Já que não fulminou, você consegue achar algum registro que Baal, que algum daqueles fariseus foram fulminados? Então devia ser um Espírito Santo morto, fajuto, falso. Você está pisando em terreno muito perigoso. Quem duvida que esses fariseus um dia vão sentar diante do trono de Deus e vão dar conta disso que fizeram? Então, meu irmão, tenha cuidado com o que você segue. Preste muita atenção. Outra coisa interessante. Se você quer aparecer, senhor Luiz, coloca um abacaxi na cabeça, se veste de baiana, vai na 25 de março. Aí você vai aparecer, porque essa sua atitude não é nada mais do que quem quer aparecer. Para que você não parou numa praça, fez um vídeo pregando o evangelho para uma prostituta, para alguém que está enfiado nas drogas, para as pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, uma pessoa que estão ali até pensando em se matar, como tem vários testemunhos, e Deus usou alguém para falar do amor de Cristo naquele momento, e a pessoa hoje tem a vida transformada. Para que você não fez isso? E à meia-noite, eu não estou defendendo a CCB, ou a Assembleia, ou a Adventista. Se tivesse feito isso em frente a um templo de macumba, eu estava falando a mesma coisa, porque isso é de gente que não tem o que fazer. Eu podia dizer, já que não fulmina, eu podia dizer, olha, podia blasfemar contra o seu Yehoshua, porque o Salvador não induz ninguém a fazer isso. Porém, eu prefiro acreditar que isso não tem nada a ver com o espírito de Mitra ou de Baal, quem quer que seja. Isso é infantilidade, carnalidade, arrogância, ignorância. Ignorância, falta de respeito e amor ao próximo. Frutos da carne, não tem nada a ver. Se eu blasfemar, com certeza eu não serei fulminado. Com certeza. Então não vem com esse negócio de que porque não foi fulminado é que Deus não responde. Porque quando Elias clamou, Deus respondeu. Então Deus se manifestou com um sinal. Qual é o sinal que Deus tem se manifestado no evangelho que o Senhor tem pregado? Não crê em cura, não crê em profecia, não crê em revelação e todos esses dons. Aqueles irmãos de Coríntios, aqueles desordenados, que o Espírito Santo não conseguia nem ordená-los para falar línguas e profetizarem. Mas o apóstolo Paulo teve que ensinar. Isso é desordenância da carne, não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo não obriga ninguém, ele apenas ensina. Ele orienta, ele convence o homem do pecado, mas o homem ele tem que querer aquilo para a sua vida. Então, nessa igreja de Corinto tinha esses sinais. Tinha essa manifestação da graça do Altíssimo. Então, se tem um evangelho de Baal que está sendo anunciado, é o seu. Então, meu irmão, tome cuidado com o que você segue. Preste atenção, examine tudo, mas retenha apenas o bem. Não seja conivente
com erro meu nem de quem quer que seja. Procuro andar segundo os preceitos de Cristo. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.